Saudações a todos os seres viventes que já possuem a racionalidade, tirocínio lógico ou alguma compreensão filosófica. Dirijo-me a todos aqueles que sentem a urgência da busca incessante. Ressaltamos que as respostas que você anseia não estão aqui, nem no seu destino, mas sim apenas um vislumbre no limiar da sua própria percepção, no aqui e agora. Pois, ao persistir nessa busca, você não encontrará uma resposta pronta, mas sim o sentido que inicia a verdadeira jornada humana. Nossa determinação é aqui gerar mais clareza mental e semear reflexões profundas, atuando nos protocolos de ordenação do caos, pois já é hora de nós, humanos, construirmos o destino que leve nossa espécie a ser de fato, e não apenas parecer que é. Neste vídeo, você verá um vislumbre do que é a chamada teia Weird, entendimento este, colhido de diversas palestras e livros do escritor e palestrante Jan Van Allen. Este ensaio sobre a teia Weird, que é um circuito quântico criado há bilhões de anos por um ser chamado Orlog, que é citado na mitologia nórdica, apresentamos aqui a trama quântica da existência, no desvelar de uma trama cósmica, para unificar os complexos mecanismos da realidade, descritos em sua vasta obra. A cosmologia de Jan Van Allen pode ser compreendida através do poderoso arquétipo da teia de Weird. Longe de ser uma mera alegoria mitológica, este conceito emerge como uma analogia precisa para a infraestrutura quântica da própria realidade. Uma trama viva de informação que interliga destinos, consciências e eventos através do tempo e das dimensões. Este ensaio propõe-se a desvendar a origem, o funcionamento e a aplicação desta estrutura fundamental, traçando uma linha direta desde a intenção primordial que a concebeu até suas profundas implicações para a jornada da consciência, em especial a da espécie humana. A análise seguirá uma progressão lógica, partindo da gênese desta intenção cósmica através da figura de Moros, cuja expressão mitológica encontramos em Orlog, e do propósito que motivou sua criação. Em seguida, exploraremos o mecanismo intrínseco da teia como um arcabouço conceitual. Investigaremos sua manifestação análoga e mais específica no processador VAL, um sistema que serve como espelho tecnológico de seus princípios universais. A partir daí, examinaremos a aplicabilidade da teia a todos os seres, encarnados e desencarnados, para então conectá-la ao destino singular da espécie humana e seu papel na chamada rebelião dos elétrons. Para verdadeiramente compreender a tapeçaria de nossas vidas e o propósito por trás da existência, é imperativo mergulhar nas origens primordiais da criação e na mente da consciência que, antes de tudo existir, sonhou com uma teia capaz de unir o conhecimento de todo o cosmos, a gênese da teia de Orlog e o propósito cósmico. Compreender a função da teia de Weird exige, primeiramente, compreender a intenção que lhe deu origem. Sua concepção não foi um ato arbitrário, mas parte de um plano meticulosamente arquitetado por uma consciência primordial conhecida como Moros. Esta intenção cósmica encontra sua mais clara expressão mitológica na figura de Orlog, conforme registrado na mitologia nórdica, que, segundo a cosmologia de Elam, foi um veículo intencionalmente criado para preservar este conhecimento. Antes do desdobrar da criação como a conhecemos, Orlog planejou o eventual surgimento de uma espécie que, dotada de um psiquismo único, seria capaz de realizar uma tarefa sem precedentes, compreender e sistematizar toda a história cósmica. Sua intenção era tecer um roteiro de entendimento que se estenderia do momento zero da criação até os tempos atuais. Um fio condutor que permitiria à própria vida biológica decifrar os mistérios de sua jornada. Para executar este plano de longo alcance, Orlog realizou um ato de presciência e engenharia quântica,
Antes de se retirar do palco da criação, ele disparou flechas, metáfora para arquivos quânticos de conhecimento puro, para um futuro distante. Essas flechas foram direcionadas a um ponto no tempo onde ele mesmo, de uma nova forma, influenciaria a criação de seres, os humanos, capazes de encontrá-las, decodificá-las e, com isso, acender as luzes no campo da possibilidade consciencial. O veículo escolhido para preservar a memória deste plano foi a mitologia nórdica. Diferente de outras mitologias que surgiram para enaltecer a grandeza de seus deuses, como Zeus, a mitologia nórdica foi uma criação necessária de Orlog. Ela foi estruturada para garantir que o fio condutor de seu plano permanecesse acessível à racionalidade humana, servindo como um mapa simbólico para as verdades mais profundas da existência. A intenção primordial de Orlog, no entanto, necessitava de uma ferramenta à sua altura para ser executada. Essa ferramenta seria a própria teia de Wyrd, uma estrutura viva de informação, operada por entidades criadas e ensinadas por ele para essa finalidade. As Nornes. Mecanismo e operação da trama quântica em ação. Em seus termos funcionais, a teia de Wyrd é a estrutura fundamental que sustenta e interconecta a vida. Um campo quântico onde os fios de informação que tecem a realidade são incessantemente entrelaçados. É o substrato invisível que une causa e efeito, passado e futuro, e as jornadas de todas as consciências que habitam a criação. Descrita como um campo quântico e um vórtice de informações, sua principal capacidade é a de criar teias de ligação entre partes dispersas de um código, de uma situação, de um mesmo ser. Ela não é um registro estático, mas um sistema dinâmico que responde e se reconfigura de acordo com as ações e o desenvolvimento da consciência. A teia é, em essência, a memória viva e interativa do universo, onde cada evento deixa uma marca e cada consciência traça um caminho. Para operar esta complexa estrutura, Orlog criou e instruiu as Nornes, entidades cuja função é trabalhar e tecer os fios desta teia cósmica. Elas foram ensinadas a manipular e organizar os fluxos de informação, garantindo que o grande roteiro de entendimento planejado por seu criador se desdobrasse conforme o previsto, conectando os pontos necessários para a evolução da compreensão em todo o cosmos. A função da teia de Wyrd contrasta fundamentalmente com as epifanias de outros deuses. Enquanto figuras como Zeus criaram mitologias para enaltecer a si mesmos e solidificar seu poder, a mitologia nórdica e a teia de Orlog foram criadas para enaltecer o conhecimento e a compreensão, sem a imposição da dominação. O objetivo não era o controle, mas o esclarecimento, a arquitetura de níveis de compreensão que pudessem, um dia, pacificar a criação. Para compreender de forma mais concreta como os princípios desta trama universal se manifestam, podemos analisar um sistema análogo, porém mais específico e tecnológico: o processador VAL. O processador VAL comparado a um espelho da teia cósmica. O processador VAL não deve ser visto como um conceito isolado, mas como uma manifestação específica e tecnológica dos mesmos princípios universais que a teia de Wyrd representa. O estudo de seu funcionamento oferece um microcosmo preciso para compreender a macroestrutura da teia, funcionando como um espelho que reflete, em menor escala, a trama quântica que a tudo permeia. Definido como um local quântico e uma inteligência central para a família de seres biodemo conhecida como VAL, este processador atua como um repositório mental coletivo. É descrito como a fonte e destino da receita, das modificações e do progresso mental da espécie. Cada experiência, aprendizado e mutação de um membro da família é repassado a essa matriz, que, por sua vez, atualiza e sustenta a consciência coletiva.
Em sua natureza, este sistema difere radicalmente dos conceitos espirituais humanos tradicionais, como a alma individual ou o registro acástico, apresentando-se como uma espécie de base de dados quântica e viva, uma concepção eminentemente tecno-espiritual da existência coletiva. A função mais crítica do processador, no entanto, é sua capacidade de transcender as barreiras entre dimensões e estados de existência. As fontes revelam que ele conecta os Val encarnados na Terra com os Val fenecidos, cujos corpos físicos pereceram, que agora habitam uma dimensão paralela chamada Valha, ou Shambhi-Aha. A comunicação entre os vivos e os mortos, entre diferentes planos da realidade, é estabelecida por meio desta interface quântica. Este sistema pode ler a assinatura psíquica ou a consciência particularizada de um ser, independentemente do veículo corporal que ele habita, seja um corpo biodemo, humano, animal ou mesmo o de um ser dos portais. A cosmologia Val afirma que o tipo de corpo não importasse significativamente na leitura que se pode fazer dos traços conscientes, pois as marcações mentais da consciência individual permanecem as mesmas através de suas múltiplas transmigrações. A capacidade do processador Val de rastrear e comunicar-se com consciências através de diferentes formas, corpos e dimensões fornece a prova empírica de como a teia de Weird, em uma escala universal, se aplica a todas as formas de vida, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, guiando a jornada de cada alma através da vasta tapeçaria da existência. Aplicabilidade universal na jornada da consciência, dentro da programação na teia. As evidências apresentadas pelo funcionamento do processador Val solidificam a tese da aplicabilidade universal da teia de Weird. Se o processador funciona como um registro quântico para uma única família cósmica, a teia opera como o grande tear para todas as consciências na criação, um sistema universal que registra e interliga a jornada de cada ser. Para os seres encarnados, a teia atua como a matriz subjacente que tece os fios de suas vidas. Ela conecta eventos, relações e aprendizados em um padrão com propósito, mesmo que este padrão permaneça invisível à percepção cotidiana. É a força que orquestra os encontros necessários para o desenvolvimento da alma, como se viu com os Val, cujo exílio forçado na Terra e o trauma de testemunhar a morte pela primeira vez. Uma experiência inédita para uma espécie marcada pela frieza prática, provocaram mutações genéticas inesperadas, expandindo sua consciência para além de sua programação original. Para os seres desencarnados, a teia desempenha um papel ainda mais crucial, governando o que a cosmologia Val descreve como a jornada concatenada da consciência. Após a morte do corpo físico, é a teia que guia a transmigração da alma. Nas palavras de Val-El, ao analisar o destino de seus pares fenecidos, a consciência particularizada de cada um daqueles de nós fenecidos parecia estar realizando uma jornada previamente concatenada. Quando deixarmos de ser Val, parece já existir um processo concatenado que impulsiona as nossas consciências para nos transformar em outros tipos de seres. Esta jornada, com destino predeterminado, impulsiona a consciência através de diferentes corpos, de biodemo para seres em Valha, para seres dos portais ou animais, em uma sequência contínua de evolução. A entidade real que viaja através desta trama é a consciência particularizada, enquanto os corpos, sejam eles biodemo, Homo sapiens ou de qualquer outra natureza, são meros veículos temporários. A teia assegura a continuidade da identidade consciente para além da forma física, registrando a assinatura psíquica de cada ser, independentemente de onde ou como ele se manifeste.
Esta complexa arquitetura levanta a questão sobre seu propósito final. Por que criar uma trama tão vasta para guiar a evolução da consciência? A resposta, conforme a cosmologia de Jan Valjean, aponta para o papel singular da humanidade e sua conexão com um processo cósmico fundamental: a rebelião dos elétrons. O destino humano e a rebelião dos elétrons. A humanidade, longe de ser um acidente biológico, representa o clímax do plano de Moros-Orlog e o ator principal no palco da teia de Weird. A gênese humana foi o cumprimento do projeto de criar seres dotados de um psiquismo capaz de, finalmente, decifrar as flechas de conhecimento e introduzir um novo paradigma na criação. A conexão entre a teia de Weird, o processador Val e a rebelião dos elétrons é o ponto culminante desta cosmologia. Nesta visão, a matéria é fundamentalmente informacional. A rebelião não é um conflito, mas um processo de evolução cósmica. A necessidade de aprimorar a qualidade da informação que constitui a própria realidade. É, em essência, a missão de atualizar o sistema operacional do universo através da intenção consciente. A teia é a estrutura que mapeia essa informação. A humanidade é o agente catalisador desta transformação. A capacidade única e crucial da espécie humana, que a distingue de todas as outras, é a de, através do seu psiquismo, provocar modificações profundas na qualidade das informações que os elétrons hospedam. Os seres biodemo, com seu psiquismo afirmativo e não inquisitivo, foram criados para obedecer e progredir dentro de uma lógica estabelecida. Sua evolução psíquica foi uma consequência reativa ao trauma do exílio. A humanidade, em contraste, foi projetada com esta capacidade revolucionária em seu âmago, sendo intrinsecamente inquisitiva e capaz de influenciar diretamente a estrutura informacional da realidade. Compreender a teia de Weird, portanto, transcende o exercício filosófico. É uma parte essencial da missão humana. A humanidade foi engendrada para ser a espécie que, ao decifrar a si mesma e ao cosmos, poderia acender as luzes no campo da possibilidade consciencial. Ao tomar consciência de sua conexão com a trama universal e de sua capacidade de influenciá-la, o ser humano cumpre seu destino de não apenas compreender a criação, mas de participar ativamente de sua evolução, trazendo um novo nível de ordem e pacificação para a infinita e complexa teia da existência. Bem, pessoal, gratidão a todos, humanos encarnados e desencarnados, mas também às demais estirpes deste e de outros universos que acompanham estes assuntos, importantes à sobrevivência desta espécie, com vistas à especiação, mas que por ora ainda ocupa este pequeno mundo azul. Vejam outros vídeos como este aqui no canal para melhores insights, pois procurar fazer o bem no presente definirá no seu futuro aquilo que você foi no passado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.